Olá, seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje a nossa análise é sobre um material do pastor Francisco Miranda que trata de um tema, universal: a ansiedade na hora de tomar decisões. Sabe aquela paralisia diante do "e se der errado"? O material que a gente tem aqui propõe uma mudança de perspectiva, sabe? Baseada em Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E o que eu achei fascinante aqui é que a análise vai muito além daquele conselho genérico de confie em Deus, né? Ela desmonta o que significa endireitar veredas. A proposta é trocar a nossa necessidade de controle total pelo exercício da confiança a cada passo. A ideia não é ter um mapa do futuro, mas sim caminhar com um guia. Exato. E o primeiro ponto do material que me pegou foi a ideia de transformar a decisão em um ato de adoração. A fonte conecta isso a uma passagem em Romanos 12 que fala sobre oferecer a vida como um sacrifício vivo. O que essa conexão significa na prática? Parece assim meio abstrato. É uma ótima pergunta. A proposta é que a gente mude o critério da decisão. Em vez de perguntar o que é mais rápido, o que é mais fácil ou mais lucrativo, a pergunta vira o que é mais fiel aos princípios que eu sigo, sabe? Nesse momento, uma escolha sobre carreira ou finanças deixa de ser puramente administrativa. Ela passa a ser espiritual. A sua ação vira a sua adoração, o seu sacrifício vivo, como a fonte diz. Entendi. A decisão vira uma expressão de fé. E isso fica ainda mais interessante quando a análise entra no significado da palavra caminhos, lá no texto original. Sim, porque isso muda tudo. Em português, caminho soa como uma estrada, né? Um trajeto físico. Mas o material mostra que a palavra hebraica, derek, ela é muito mais ampla. Ela significa também modo de vida, o seu jeito de operar no mundo, o seu caráter. Então, quando o texto promete que Deus vai endireitar seus caminhos, a promessa não é um GPS divino para evitar o trânsito. Boa. Mas um alinhamento do nosso próprio ser, do nosso caráter. Peraí, isso é uma virada de chave. Então o foco não é consertar o percurso, mas consertar o viajante. Exatamente. E o exemplo que a fonte usa é perfeito. Jacó, em Gênesis 28. Deus não aparece para ele com um plano de 5 anos e uma planilha, né? Ele o encontra no meio da fuga, na incerteza total, e a promessa é simplesmente: estou com você. A direção de Deus, segundo o material, nasce nesse reconhecimento da presença dele na bagunça, não na nossa organização perfeita. Agora a conclusão teológica da fonte faz todo sentido. A ideia de que Cristo é o próprio caminho, citando João 14,6. Se o problema não é achar a rota, mas alinhar o modo de ser, então faz todo sentido que a solução seja se conectar com a pessoa que é o modelo final desse modo de ser. É a conexão final. Confiar não é caminhar de olhos fechados no escuro. É caminhar de olhos abertos, mas focados no guia que é Ele mesmo, o caminho. E o devocional não deixa isso só na teoria, né? Ele propõe uma ação bem prática, começando com a pergunta do dia, que é: qual decisão eu preciso colocar diante de Deus hoje, pedindo direção antes de agir? Sim, e o desafio é muito concreto. A fonte sugere 3 passos. Primeiro, pegue papel e caneta e escreve a decisão que está tirando a sua paz. Segundo, pare por 5 minutos, leia Provérbios 3, versículos 5 e 6 e ore sobre isso. E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil, dê um passo prático de obediência hoje. Não é resolver tudo, é só dar o próximo passo alinhado com aquilo que você acredita ser o certo. Pois é. E essa ênfase no próximo passo é o antídoto para a ansiedade que o material propõe. A ansiedade vem da tentativa de controlar o 10º passo sem ter dado nem o primeiro, sabe? A confiança, por outro lado, se concentra só no que pode ser feito agora. Então, amarrando tudo, a paz não vem de ter todas as respostas, mas de reconhecer a presença de Deus na pergunta atual. A proposta é transformar a energia da ansiedade em um ato de confiança, focado no agora. Isso nos deixa com uma reflexão final poderosa que o pastor Miranda propõe. Ele diz que, às vezes,
Deus fecha uma porta para nos proteger e outras vezes abre uma porta difícil para nos fazer amadurecer. A questão a se ponderar é: e se a clareza que a gente tanto busca não estiver na resposta final, mas na própria jornada de aprender a confiar, seja qual for o próximo passo? Um pensamento desafiador. E o material encerra com uma breve oração que sintetiza bem essa entrega. Vamos a ela. Senhor, eu reconheço que preciso da Tua direção mais do que da minha pressa. Endireita minhas veredas, ajusta minhas motivações e me dá sabedoria para obedecer ao Teu próximo passo. Guarda meu coração da ansiedade e firma meus pés na Tua palavra. Amém? E com base número 6, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.